O jornalismo, nos seus princípios mais fundantes, ele prima pelo elogio da objetividade, da neutralidade, da isenção e de uma certa colagem com a realidade, como se fosse possível retratar fielmente ou da maneira mais fiel possível os acontecimentos com os quais ele se depara. Essa teoria parece uma teoria antiga, e ela é de fato uma teoria antiga. A maioria das áreas de conhecimento acho que superaram um pouco esse paradigma já nos anos 60 e 70, mas ele perdura no jornalismo. Esse texto ele surge então como uma tentativa de dizer que o jornalismo também é uma narrativa, assim como outras áreas, a própria história, a literatura, o cinema documentário, né? Todas essas áreas elas são processos de construção na linguagem, processos discursivos, e quando nós vamos estudar então esses campos, nós temos que lembrar disso em primeiro lugar. Se o jornalismo não é propriamente algo que transparece os fatos fielmente a fim de construir uma verdade sobre eles, como é que nós podemos olhar o jornalismo? E foi assim que eu cheguei no documentário. O documentário é muito próximo do jornalismo em vários aspectos, mas sobretudo nessa ancoragem na realidade, ou nessa ideia factual ou mais referencial que articula a maioria dos filmes documentários. Esse é um caminho mais fácil, digamos assim, para dialogar com o jornalismo do que o caminho da ficção propriamente. Então eu fiz uma aproximação entre esses dois formatos, que tem como ponto, vamos dizer, de inflexão esse pé na realidade, esse engate na realidade, mas a partir daí eles são bastante distintos, porque o campo do documentário, justamente por fazer parte do cinema e também de certas teorias do audiovisual, ele é um campo mais fluido quando nós problematizamos essa relação com os fatos e também com a construção da verdade. A gente não exige de um documentário que ele seja um discurso único e verdadeiro sobre algum fato, mas muitas vezes a gente exige isso do jornalismo. Nós não construímos verdade acerca dos fatos, mas nós propomos formas de narrar esses fatos. E o jornalismo ele faz isso todo o tempo, assim como os filmes de ficção e os filmes documentários. O conceito de ficção ele era mais complexo nessa perspectiva. A ficção não diz respeito só àquilo que nós criamos ou a uma narrativa como a narrativa literária, mas a um processo de fabricação, de construção narrativa. Então toda narrativa ela tem um aparato ficcional, ela tem estratégias que são próprias dos discursos ficcionais, e isso também aparece no jornalismo. No campo do jornalismo, essa afirmação é bastante controversa, porque se eu estou ficcionalizando de alguma forma, parece que eu estou inventando fatos que não aconteceram, ou eu estou criando eventos que não são propriamente parte de uma dada realidade ou de uma dada sociedade. E esse artigo ele tem uma parte teórica mais extensa, justamente para tentar mostrar essa possibilidade de pensar também essas narrativas que são referenciais dentro dessa chave da ficção. Por isso que eu cito um pouquinho, né, de historiadores na perspectiva da nova história, para pensar que mesmo a história ela sofre reinterpretações, e um mesmo fato ele pode ser narrado de outra maneira dependendo do contexto, né, em que ele é construído. Eu trabalho um pouquinho a partir da psicanálise com a ideia, e aí sim pensando num conceito de linguagem, que nós estamos o tempo todo construindo essas narrativas por meio de um aparato que ele é discursivo. Nós estamos mergulhados, né, nessa engrenagem ou nessas estratégias de linguagem, e que é próprio da linguagem ficcionalizar e fabricar essas interpretações. Nesse sentido, não existe uma realidade externa, uma realidade pronta para que o jornalista chegue lá e simplesmente reproduza essa realidade, mas quando a gente se depara com algum acontecimento, nós vamos construir também esse acontecimento. E isso parece simples quando a gente separa os campos da objetividade e da subjetividade, mas ele não é tão simples quando você se coloca frente a questões éticas do jornalismo. É interessante pensar que em contextos de mais conflito ou de mais divergências políticas, como nós vivemos hoje no Brasil, em um momento que é bastante tenso, esse lugar do jornalismo ele fica mais evidente, esse aspecto narrativo do jornalismo. Mas às vezes ele fica evidente num sentido negativo, quando nós olhamos, né, para esse trabalho que é feito nas mídias, para esse trabalho que os jornalistas desenvolvem, e muitas vezes nós mesmos
exigimos desse trabalho jornalístico mais fidelidade aos fatos. Mesmo eu que falei, né, dessa questão, não existe uma verdade pronta, a realidade é construída, o jornalismo também é um discurso, ele trabalha a partir de narrativas, mas muitas vezes, nos últimos 2 ou 3 anos, eu me vi também criticando o trabalho jornalístico justamente por esse afastamento da realidade. Essa não é uma discussão nova, ela surge em vários momentos e acho que nesses momentos de conflitos isso aparece mais. Mas ainda assim, se nós olharmos, né, todas essas histórias como um aparato narrativo, como algo que se conta sobre um determinado tempo, nós podemos relativizar tanto o poder do jornalismo de manipular a sociedade ou de determinar essas ações dentro de uma sociedade e minimizar também o seu lado mais heróico, né, de poder interferir diretamente nesses acontecimentos. Eu diria que hoje o trabalho do jornalismo é muito mais de organizar e interpretar esses fatos e dentro das divergências e das contradições que já estão na sociedade, né, e assim é que ele constrói as suas narrativas, do que propriamente ser algo que vem antes desse cenário social.